Estamos de volta com conexão pela TV e pela FM 103.3. A instabilidade que chegou ao Rio Grande do Sul na última sexta-feira permanece nesse início de semana. A previsão de pancadas de chuva na maioria das regiões, com maior intensidade entre a campanha e o sul do estado. Mesmo assim, a temperatura entra em elevação à tarde, promovendo sensação de abafamento, principalmente na região metropolitana, que deve marcar máximas acima de 35 graus. Acompanhe agora os detalhes do tempo para terça-feira. Nesta terça-feira, o tempo fica instável e há chances de chuva no final do dia. Mesmo assim, ainda faz calor em todo o estado. Nos vales e encosta da serra, o tempo fica nublado e deve chover na parte da noite. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 23 e 34 graus. Em Canela, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Ivoti, a mínima é de 23 e máxima de 32. Em Esteio, as temperaturas ficam entre 24 e 33 graus. Em Pinhal, mínima de 23 e a máxima atinge os 33 graus. As reclamações contra bancos e instituições financeiras estão entre as 3 principais demandas que chegam aos órgãos de defesa do consumidor de todo o país. As queixas estão relacionadas a cobranças de valores não reconhecidos em faturas e cobrança de tarifas abusivas. E é para falar sobre os cuidados que os consumidores devem ter antes de realizar o empréstimo consignado, que nós recebemos aqui no estúdio Ítalo Bronzatti, coordenador do Procon de Novo Hamburgo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Conexão. Olá, Oi, tudo Ítalo, bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, então a gente quer começar essa conversa explicando, então, como é que funciona o empréstimo consignado e por que a procura por ele é tão alta? Bom, o empréstimo consignado ele é uma linha de crédito disponibilizada pelos bancos e instituições financeiras aos consumidores que possuem um benefício na Previdência Social ou, no caso, servidores públicos. Ele se dá com desconto diretamente na folha de pagamento dessas pessoas e apresenta algumas vantagens e desvantagens na sua contratação. E quais são as desvantagens que a gente pode dizer? Bom, a desvantagem é que, como a gente sabe que essa linha de crédito ela vem aumentando, cada vez mais pessoas que não tinham acesso a esse crédito estão se inserindo nesse mercado. O descuido também, o despreparo, às vezes aquela contratação por impulso, acaba fazendo com que as pessoas percam o controle do seu orçamento e depois não consigam honrar com os pagamentos. Vira uma bola de neve daí, né, Ítalo? Exatamente. O que é um problema e depois tem que ir negociar, né, com a agência financiadora, com o banco, enfim. Mas o que a pessoa tem que cuidar no momento de fazer então um empréstimo desses para que isso não vire então uma bola de neve? Bom, existe uma relação de bancos e instituições financeiras credenciadas à Previdência Social. A pessoa pode fazer uma pesquisa, primeiramente, para verificar quais são essas instituições. Depois, assim como a gente vai fazer uma compra de um produto, um televisor, um refrigerador, fazer a pesquisa da taxa de juros, porque como a gente tem que ter esse zelo também nesse tipo de contratação. Então, primeiramente, fazer uma consulta dessa taxa de juros que vai ser aplicada. Muito importante, não deixar nenhum documento em mãos de desconhecidos, não passar informações pessoais por telefone. Tem que tomar esses cuidados para evitar um problema lá na frente. O problema, né, Ítalo, que geralmente os bancos, essas financiadoras, elas procuram justamente aposentados, talvez pessoas que não tenham tanta informação em relação a isso. Então, esse é o público-foco realmente deles, né? Servidores públicos, aposentados, é o foco dessas instituições. Exato. O empréstimo consignado ele acontece tanto para os beneficiários da aposentadoria e pensão por morte pagos pela Previdência Social e também para os servidores públicos. Só que a maior preocupação se dá no caso dos aposentados. Por quê? São pessoas que têm não digo que elas têm menos conhecimentos, mas elas estão mais vulneráveis, elas são pessoas mais carentes, então muitas vezes a pessoa está passando pela frente dessa financeira, ela acaba sendo trazida para dentro para fazer esse empréstimo, é passado uma condição muito vantajosa e que a gente sabe que na hora do pagamento não é aquilo que foi oferecido. Então a gente orienta que haja muito cuidado nesse tipo de contratação. Muitos idosos relatam, inclusive, que recebem ligações, né, de telemarketing, informando, inclusive, que o telemarketing fala que eles estão na lista do INSS, por exemplo. Às vezes a pessoa nem chegou ainda na aposentadoria, mas já está naquela lista e o pessoal já está atacando, digamos assim, querendo oferecer ali algum tipo de benefício, né, Rodrigo? Pois é, qual é a orientação nesse caso, então? O que a pessoa deve falar no Procon, ali, reclamar? O que ela deve reclamar nesse caso?
Bom, a gente sabe que, na verdade, existem essas listas, apesar de não ser um procedimento correto. A gente não sabe como as pessoas conseguem essa relação de beneficiários, mas isso de fato acontece. Então, o cuidado é, recebendo uma ligação de uma instituição financeira, se a pessoa não estiver precisando do empréstimo, já desligar de pronto a ligação, porque muitas vezes, como os vendedores eles são treinados, eles acabam passando a conversa na pessoa, no idoso, enfim. A gente sabe que muitas vezes as pessoas se deixam levar no impulso, muitas vezes elas são com promessas de grandes negócios e que na verdade não são. Então, quem se sentir lesado, quem se sentir incomodado, pode buscar o PROCON do seu município, ou no caso o município não ter PROCON, é o PROCON estadual quem é competente para resolver a situação. E geralmente as pessoas que chegam até o PROCON, elas reclamam mais do que em relação a isso, Ítalo? Bom, referente a esse tipo de situação, o empréstimo consignado, a gente tem muita reclamação, é constante, é crescente. A gente sabe que cada vez mais a gente tem mais reclamações e são feitas muito poucas coisas para evitar esse tipo de situação. Então, a gente recebe assim, bastante reclamação no sentido da pessoa que foi fazer uma contratação, depois de alguns anos apareceu um novo empréstimo, ela não reconhece. Também tem a questão da taxa de juros, que foi informado um valor e na hora do pagamento é outro valor. O número de prestações também, muitas vezes oferecem em 36, em 48 e, na verdade, elas são 60 vezes. Então, assim, tem que tomar cuidados, ler o contrato na hora da assinatura, verificar as taxas de juros. Se tiver alguma dúvida, leva o contrato para casa, conversa com alguém que tenha informação. Evitar fazer aquele contrato por impulso, aquela contratação que tu não sabe o que tu está fazendo, mas tu acaba fazendo por uma questão de... O vendedor ali, ele consegue... Acaba sendo persuadido, né? Enfim, muitas vezes a pessoa está realmente precisando, mas tem que cuidar, né? Que quando tem muita vantagem, a gente tem que desconfiar realmente. Bom, a gente tem o contato, né, Rodrigo, para mais informações. Quem quiser buscar junto ao PROCON mais próximo da sua cidade. Isso, é o procon.rs.gov.br, pode procurar informações. Tá certo. Então, Ítalo, muito obrigada pelas tuas informações. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Agradeço mais uma vez a oportunidade e fico sempre à disposição. Tá certo. Obrigada. Valeu. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e também outras edições do nosso programa no canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Aproveite para participar também, vendo sugestões ou comentários para o facebook.com/TV Unicinos, também no facebook.com/UnicinosFM. Nós voltamos amanhã ao 12h30. Até lá. Tchau.